Como vai, pessoal? Estamos aqui iniciando A Sua Verdade é a Minha Verdade. Porque sempre nós temos três verdades. A nossa, a da pessoa e a verdade. Não é isso? Por isso que eu sempre falo que a verdade da pessoa é a minha verdade. Estou aqui com o Silvinho, que é presidente do Clube Democrático, que é área de esportes, que atua tanto na nossa administração, né? Silvinho é um craque. E tô aqui com meu irmão, meu amigo, de pouco tempo. Ano que vem, 40 anos. A pergunta é... Peraí. Tem a música da Alcione que fala dos 40 anos. 40 anos de ternura. A pergunta é, como é que eu consigo 40 anos ficar ao seu lado e ser feliz? Essa é a grande verdade. O Fernando pra quem não conhece, o Fernando é o Bartô do Chupim, da Rádio Metropolitana. Boa. Que tem 147 mil visualizações, ouvintes, né, por minuto. Por minuto, exatamente. Fê, graças a Deus. Prazer em te receber. Você é meu irmão, meu amigo, amigo da família. Você é uma pessoa que sempre é o mesmo, né? E nós convivemos tanto juntos ao lado do nosso mestre Jânio Quadros. O Fernando era oficial de gabinete da Secretaria de Assuntos Extraordinários e eu era oficial de gabinete do prefeito Jânio Quadros. E o Fernando sempre divertiu todo mundo. Ele nasceu para isso, né? Para fazer o bem, para divertir. Fê? Cara, eu fico muito honrado e é tão bonito isso de saber que a gente tem uma história tão longa e cada vez tem uma coisa nova, né? É muito bom isso. Eu sou amigo dessa família, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu faço parte dessa família. É uma família maravilhosa, são pessoas dedicadas a outras vidas e eu fico muito honrado. E agora com o Silvinho aqui do nosso lado. Silvinho é presidente de um clube do Ipiranga. Graças a Deus, tá bom, Silvinho? Tudo bem, uma honra estar aqui. Sou nascido aqui no bairro, né? Maravilha. Bairro do Ipiranga e vivi a vida toda dentro do esporte. E aí, quando me aproximei da política, entendi que dava para fazer algo pelo esporte e esse é minha luta hoje, né? O dia a dia de melhorar as condições de esporte no bairro para as crianças, né? Tirar a molecada da rua, incentivar as modalidades novas. Então, mas Silvinho, você sempre fez política porque você presidia um clube, jogava futebol e foi fazer política. Mas você nunca participou de política partidária. Sim. E você disse que jamais participaria, não gosta. E fazer política séria é diferente, né? É diferente. Quando você entende que você usa dessa ferramenta, dessa modalidade para fazer o bem, isso muda todo sentido, né? Isso muda todo sentido. Então, eu entendi isso, né? Quantas quadras de areia esse cidadão fez? 18 quadras de areia. Fora da região, que dá mais de 20, né? Sim. 20 quadras de areias públicas, que são as únicas... Foram a primeira, né? São as únicas quadras públicas da cidade de São Paulo, acho que do Brasil. Fomos nós que começamos. Então, é um sucesso, Camilo, né? eu acho que política é fazer isso. Quando surgiu a possibilidade de fazer uma quadra nova, além das que você acabou cobrindo, as quadras tradicionais, o esporte, o futebol estava surgindo, né? Estava explodindo. Então, fazer a criança, proporcionar para a criança, para o munícipe, um esporte novo, uma atividade nova, que traz bem-estar, que traz diversos benefícios, acho que isso é fazer política. A gente conseguiu levar o futebol para a população que não tinha acesso. Política é a arte de fazer as coisas bem feitas, é a arte de ajudar, é a arte de atender, é a arte de conversar, é a arte de dialogar. Isso é política. Agora, politicália é que infelizmente é o Brasil de hoje. Política é você passar nas quadras hoje e ver que todas estão sendo utilizadas. De todas as idades. De todas as idades. É isso que é o legal de ver. Isso é muito legal. Fernando passou com a gente agora há pouco numa quadra lá no Conjunto do Carioca, que era um lugar de droga, furto, roubo e escuridão. Virou um lugar de esporte, segurança, iluminação e o mais incrível, Fernando, é mais frequentada das 7 da noite às 3 da manhã, esporte, do que de dia. Agora, sábado e domingo, você não entra. Eu acho isso muito importante e tem que dizer o seguinte, quem ama essa cidade, quem tem um amor nessa cidade, é que faz as coisas por ela. E o Camilo é uma pessoa que, desde que eu conheço, ele ama, ele é apaixonado por São Paulo.
eu já vi o Camilo pegar o carro e andar pela cidade de uma forma aleatória para ir ver coisas, conhecer coisas que até então não tinha nenhum significado dele ir. Ele ia por ver, por ter ouvido falar e para chegar nesses lugares. Mas eu só chegava porque você tinha o guia na mão e me levava. Você lembra disso? Porque não existia, não tinha GPS. Não tinha nada. Você pegava o guia e chegávamos exatamente, isso aí foi nos anos 90. Exatamente. Então, assim, é um cara que eu nunca vi qualquer outra pessoa ter um interesse por essa cidade como ele tem. E é engraçado o seguinte, façam o teste. Se vocês quiserem mandar perguntas para o Camilo, pergunte de qualquer lugar de São Paulo. Qualquer lugar. Eu faço um desafio aqui para as pessoas que estiver vendo esse podcast. Manda para o Camilo, pergunta, Camilo, eu moro em tal lugar. Você conhece? E eu quero ver se o Camilo não conhece e com detalhes. É uma coisa inacreditável, é um guia ambulante dessa cidade, conhece cada canto. E o Silvinho, mais do que ninguém, é uma prova viva de que, primeiro, sem o esporte e a dedicação de uma pessoa para reverter isso para o munícipe, nada acontece. Tem que ter a vontade de uma pessoa, que é o Silvio, e tem que ter o realizador dessa vontade para poder chegar nesse denominador que ele acabou de dizer, que é segurança, esporte, saúde, pessoas que estão felizes ao redor, que não tem mais o medo do ladrão e por aí vai. Fernando, numa das quadras que nós fizemos, a primeira, que é aqui na Vila Carioca, aqui próximo, todas as dinâmicas ali do entorno foram mudadas. Exato. Todas. Então, hoje é um local de convivência da família. Uma coisa gozada, né? Eu estava uma consulta médica, nutricionista, terça-feira, na Alameda Santos. Aí, o Marcos foi fazer outra coisa, eu estava esperando ele me pegar. Aí eu fui andando na Alameda Santos, quando eu olho ali na rua onde é o Centro Cultural Itaú e a Sesc, eu vejo muita gente. Aí eu entro no prefeito. Aí parei lá, ficamos conversando e tal. Ele fez um calçadão lá lindo. Aí, na hora de ir embora, eu fui com ele até o carro e nisso uma pessoa falou, você vai saber quem eu tô falando. Me apresenta pro prefeito, o Fernando, que fez as nossas obras. Sim. Ele falou, prefeito, prazer, Fernando. Ele falou assim, prefeito, esse homem é chato. Por quê? Porque eu quero que a quadra da Vila Carioca seja igual à quadra dos Jardins, do Clube Paulistano. Isso. Exatamente. Eu quero que tudo que a gente... Eu cobro, eu sou chato. Eu fico olhando o tempo todo as coisas. Mas agora não quero mais falar do Camilo, eu quero falar um pouco do Fernando. Não, Fernando, eu não quero falar de mim, eu quero falar do Camilo. Conta um pouco da história tua. Na nossa história, eu te conheço a história tua. Como é que aconteceu a Metropolitana na tua vida? Olha, a Metropolitana foi um negócio muito engraçado, que é o seguinte, eu trabalhava com o Camilo, isso lá pelos anos 90. Né? E a gente trabalhava junto na Bom Pastor, ele tinha um escritório, eu trabalhava junto com ele, enfim, fizemos um monte de coisa junto. E eu sempre, graças ao bom Deus, falei muita merda. Então, assim, é uma pessoa que sempre foi dedicado a falar muita merda para as pessoas, e as pessoas sempre acharam isso muito interessante, eu sempre levei isso adiante. E um dia, o Camilo falou para o irmão dele, Eduardo Cristófaro, que na época era da Rádio Metropolitana, era um dos diretores da Metropolitana, falou, eu conheço um cara que ele deve ter algum problema mental, porque ele não para de falar um montão de bobagem. E me apresentou, e o Eduardo um dia me leva para a Metropolitana, me apresenta para o Marcelo Barbour, que é a Bebe do programa Chupim. E naquele mesmo dia, se bem que nesse mesmo dia a gente entrou no Itaú, lembra? E eu sentei no colo do gerente e eu falei que eu estava grávido dele, né? Você lembra disso? Não? Muito bem. Aí... Você também foi convidado para ir para o CBT. Exatamente. Aí eu fui e nesse mesmo dia nós começamos a trocar ideia no microfone e acabou que o Bartô foi criado naquele dia por causa do Eduardo Cristófaro e do Camilo Cristófaro e permanece até hoje. E nesse meio de tempo, eu acabei indo para o SBT, fiquei 13 anos no SBT. 13 anos? 13. Nesse meio de tempo, eu voltei a trabalhar com o irmão do Camilo, Eduardo, e fiz um pouco de energia na Véia, na 97. E aí, logo em seguida, eu fiz o Encrenca da Rede TV e a gente está junto até hoje. E até hoje, a nossa amizade é muito viva e eu
sinto orgulho de uma coisa que eu acho muito bacana. Eu, como cidadão, como uma pessoa que também amo essa cidade, conto as coisas para o Camilo do que eu vejo e o Camilo vai atrás resolver. Eu acho isso fenomenal. É uma coisa que as pessoas têm que entender que existem pessoas interessadas nessa cidade a fazer com que essa cidade seja a melhor cidade do Brasil. Então, esse ponto na qual eu sempre faço questão de enaltecer e dizer, e não é porque nós estamos aqui no podcast batendo papo e tal, é porque é muito relevante quando você diz para as pessoas, olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. E essa pessoa vai até o local. E aonde são esses locais? São os mais remotos da cidade. Então, por exemplo, eu conheci um pessoal lá da Travessa da Cursino, daquela região, que quando conheceu o Camilo teve naquela região, o Camilo resolveu uma série de coisas daquela região. É uma coisa impressionante. Eu desafio a qualquer pessoa a dizer para você, Camilo, o que está acontecendo e eu duvido você não resolver. Ah, a gente luta, né, Fernando? Por exemplo, eu acho que o Silvinho sabe, eu acho que tem gente que fala do esporte, mas não pratica, não coloca aquilo para a pessoa praticar esporte. Eu não falo do esporte. Eu não falo, mas eu faço as áreas. Exato. As mini quadras para as crianças, as quadras de areia, as quadras de futebol, de futsal, as quadras de futebol society, os campos de futebol. Ou seja, ninguém sabe, porque a gente faz. Entendeu? Quem sabe... Não, no bom sentido. No eu bom não fico sentido, falando mais sabe, esporte, Camilo. menos droga, menos droga, mais esporte. Isso aí É frase feita. é a canseira da internet. Chovendo É a canseira da internet, que a gente sabe que é tudo blefe, entendeu? É mais ou menos assim, Ana Hickman, um pouco assim da Calabresa lá, é um pouco muito de notícia, mas a verdade é outra. A gente tem que saber o que é verdade e o que é ibope, o que é curtida. As curtidas... é a Ana Hickman hoje ela é curtida. Hoje ela é a ídola do Brasil. Mas, Camilo, falando de esporte. Nós estamos falando de esporte, mas Não, eu tô citando que uma coisa é você fazer de fato. Outra coisa é você ter curtida. Você só falar e aquilo não ser verdade. Sim. Estou dando exemplo da Calabresa e da Ana Hickman, porque elas ferraram duas pessoas... Sim. sem o direito de defesa. E aonde ela já está sendo condenada na Hickman. E a outra também vai ser condenada. Por quê? Falou, teve apoio da Dona Globo, da Toda Poderosa, teve apoio das emissoras de TV, de todo mundo, é o casal do ano, ela contra o casal do... Balão de vento, não tem nada dentro. Eu tô dizendo que é fazer. Sim. Vai lá e é justamente faz. essa a minha pergunta. Você acha que é possível, a gente conseguiria melhorar os CDCs? Porque eu acho que é um espaço público que a gente melhorando, criando mais opções, mais equipamentos ali dentro do próprio equipamento, criando mais opções, a gente conseguiria trazer então, mais eu te dou um pessoas. exemplo, que CDC da Encarnação, nós tivemos lá na pandemia. Aquilo lá era simplesmente um galpão, nem galinha ficava lá dentro. Abandonado. Hoje é um modelo. CDC do Fongara, acho que é um dos maiores CDCs do Brasil. Pusemos 3 milhões lá, quadras de areia, parte estrutural. CDC, Balneário do Ipiranga, Balneário da Vila Carioca, que a gente começou a fazer lá no começo de 2020 e 2021. Ou seja, nós mexemos em tudo. Nós podemos ajudar salas de aula, vamos colocar. Nós pegamos o Carioca. Vamos dar o exemplo do Carioca. A gente repete muito aqui porque é mais comunidades. O Carioca. Carioca, Fernando, era um barro, entendeu? Um lugar abandonado que virou hoje um lugar de primeiro mundo. Quadra de areia, asfalto, vagas de deficiente, vagas de idosos, do estacionamento do Carioca. Você fala, o que é isso? E agora o campo que vem, que é um campo oficial, que teve multinacional que quis bancar, porque está dentro da comunidade do Pilões. São 25, 30 mil pessoas o Pilões. Nós acabamos agora de colocar 6 milhões de reais para fazer arruamento na Pilões, guia, sarjeta, iluminação em LED. Um lugar que há 50 anos
Esquecido. Nós chegamos lá, pusemos. Mas, entendeu? Camilo, Aí você fala assim, mas onde você arrumou 6 milhões? Boa pergunta. O prefeito Ricardo Nunes colocou 6 milhões no Ipiranga para a gente poder destinar para os lugares mais carentes da cidade. Aí ficou ali, ficou Savério, ficou Heliópolis, ficou tal. Agora é espaço, precisa de espaço, precisa de... Tem ruas que você não consegue mais fazer, que se fechou. Tem rua que você passa de lado. Não, Casa ali- grudando na ali- outra. ali tá Aí nós comprimindo. pegamos apilões, deixamos... Eu passei sexta-feira lá, sábado. Sexta-feira, acho que foi segunda-feira. Nossa, espetacular, espetacular. Como você muda a vida das pessoas. Toneladas de concreto, guias, sarjetas, iluminação em LED. Isso valoriza até o bairro, né, Camilo? Valoriza tudo. É uma coisa O Pau impressionante. no Gato, que é lá na Brasilina. Pau no Gato, Vila das Mercês. Que tem a UPA, que nós indicamos a UPA, também área de saúde. Você pode ver que com uma coisa eu pulo na outra, Exato. né? A UPA é um mini hospital, indicação minha, do Camilo Cristóvão. Olha que Vai coisa atender 1 linda. milhão de pessoas. Era um AMBS caindo aos pedaços, vai ser uma UPA de primeiro mundo. E em frente, chama UPA SESI. Em frente a essa UBS antiga, tinha um terreno de esquina que tinha carros roubados, abandonado. Eu subi no muro, olhei, secretário da habitação, João, secretário, essa área é tua, eu quero ela. A área é tua, pode fazer. São 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados. Nós fizemos um campo modelo, cercado modelo, fizemos asfalto, toda repintura, mão única de direção, estamos fazendo ABS, valorizou 40% uma região que era completamente abandonada. Olha isso, gente. Então você vê a mudança, a gente gosta muito de mexer no que é 100% a mudança, né? O Mário Covas esteve em 1973 na Rua Buchala, entrada da Anchieta, no Sacomã, e ele inaugurou um conjunto de apartamentos. 1973, 50 anos, certo? Trabalhamos juntos. 50 anos. E, inclusive, hoje a síndica é a padrinhada dele como bebê. Hoje ela é mãe, Olha isso. hoje ela é esposa, é a nossa querida Janaína. E há 50 anos aquilo foi abandonado. Nós pegamos aquilo, demarcamos vaga de estacionamento, área de cães, quadriplicamos a iluminação em LED, recuperamos calçadas, as árvores deixamos tudo em torno, as coroas no entorno das árvores abertas com pedras para poder penetrar água, iluminação, e deixamos aquilo a coisa mais linda. As pessoas não esquecem, nós mudamos aquele pedaço, aquela região do Sacomã, ali, entrada da Anchieta. Ou seja, hoje quem é? O Camilo que fez. Não, o Camilo que gosta de fazer, o estilo do Camilo. Agora, em quanto tempo a gente fez isso? 15 dias. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho muito bacana, que é o seguinte. O Camilo, de quando começou a mexer com São Paulo, a cidade era de uma forma e essa região era de um jeito. E hoje, através desta mão de obra do Camilo, muitas coisas mudaram e mudaram para melhor. Eu queria que você citasse pelo menos uns 3 exemplos do que era e o que é hoje, inclusive envolvendo até o Silvinho. Coisas que você colocou a mão que eu me lembro, eu sei. Eu gostaria que você dissesse que você botou a mão e revolucionou. Fernando, quando nós estivemos com o prefeito Jânio Quadros, São Paulo tinha 4 milhões e 200 mil eleitores. Hoje tem 9.200. Meu Deus. São Paulo tinha 6 milhões de habitantes, hoje tem 12 milhões e meio. Itaquera era o extremo do extremo leste. Yeah. Hoje é um lugar nobre. Sim. Hoje tem lá Shopping Itaquera, o estádio do Corinthians. Graças ao campo do Corinthians, né? Que melhorou muito lá. Né? Vou voltar. Tá. Shopping Itaquera, estádio do Corinthians. Hoje Itaquera não é mais o extremo Não, leste. Itaquera tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Porque- Mas quando é que estava aqui do lado? Meu Deus. Então, o que mudou a cidade? A cidade mudou de uma coisa. Nós fomos para Parelheiros em 96, eu e você. Nós atravessamos de barco. Exatamente. Você lembra? Lembro. Pra gente falar com a liderança, nós aparecemos de barco para ir para outra comunidade. É verdade. Entendeu? Hoje tem ponte, hoje tem semáforo, hoje tem. É tudo. Então a cidade mudou muito, mudou extremamente mudada.
Entendeu? Os arcos do Jânio na 23 de maio. Isso você fez parte. Eu fui um dos descobridores daquele arco. O arco do Jânio. Vocês foram lá retirar um cortiço para dar casa para as pessoas decentes na Rua Jandai e Rua Assembleia. Rua Assembleia. Vocês descobrem os arcos que viraram os arcos do Jânio. Exato. E que a administração Haddad retirou as grades que cercavam iluminado, lindo, e aquilo virou um lugar de pichação. Exato. É coisa deles, né? É o direito de ir e vir na casa dos outros. Mas pode fazer o que quiser. Para você ver que essa história de Camilo tentando consertar essa cidade, isso vem de muito longe. Isso não é de hoje. 45 anos. Exatamente. Então, essa história que tem que ser dita, repetida e falada, e para os novos que talvez não tenham esse conhecimento, é muito bacana você ter o conhecimento de saber que tem essa pessoa que luta por essa cidade há muito tempo. Não é de hoje. Agora estamos num momento de política e aparecem pessoas que querem dizer... Não. Ao contrário. Você sabe de uma coisa? Você é uma prova disso, viva disso, né, Você sabe uma coisa? Eu fui supervisor de esportes aqui do bairro. E em determinado momento nós conseguimos, via emendas do vereador, fazer 2 quadras numa praça aqui em Jardim da Saúde. E nós tínhamos uma ideia de fazer uma quadra de areia e uma outra quadra, que a gente não tinha ainda firme o que ia fazer, mas era um campinho, uma quadra. E aí quando a gente começou a fazer, uma pessoa me ligou. Ele queria opinar, né? Opinar. E eu lembro que eu te falei isso. Você falou assim, pô, ouve o cara. Vamos ouvir o cara, vamos ver a população. E a quadra foi feita de acordo com o que os moradores queriam. Então isso foi um exemplo para mim muito bom. Os escoteiros ganham uma sede. Porque a gente vinha com uma ideia já formada. Vamos fazer isso. A população veio, era um grupo que utilizava. Assim, dá pra gente fazer desse jeito? Eu fiz a quadra de acordo com o que eles queriam. E é um sucesso a quadra. Eles usam muito. É isso que eu acho muito bacana. Isso eu achei muito legal. É muito legal pelo seguinte, não é o que o político ou o cara não é pasteurizado, que determina não é pasteurizado, faz o que tem que ser feito, mas é ouvir o que a população sente necessidade. Exatamente. Uma coisa, Camilo, eu até queria mudar um pouco de assunto, que eu acho que nesse ponto você é primordial. Descarte de lixo nessa cidade, Camilo. É um negócio que quando você administrava determinadas regiões, a gente não via lixo na cidade. A cidade hoje é tomada de lixo e é inacreditável. Eu passo por avenidas que jamais teve descartes de lixo ali e hoje em dia tem. E na tua gestão não tinha. O gozado, Fernando, é que se perdeu o respeito. Estados Unidos com Pamplona. Rua Estados Unidos com Pamplona. Em frente à casa do seu conde, Chiquinho Scarpa. Virou um caminhão lá e derrubou o descarte lá de entulho lá na esquina. Nós estamos falando da Rua Estados Unidos com a Rua Pamplona. Você imagina a região de São Mateus, Itaquera, Parelheiros, Campo Limpo, Sacomã, Vila Caranga. Então o que aconteceu? Eu fiz a lei aonde o primeiro descarte 16 mil, o segundo descarte 32 mil. Com a apreensão do caminhão, e esse motorista nunca mais poderia prestar serviços à prefeitura, nem numa terceirizada. O senhor João Dória autorizou as multas, mas retirou a apreensão do caminhão e proibiu o motorista de... Ou seja, o motorista ficou impune. Ou seja, ele pode mudar de lugar e descarregar onde ele quiser. Descarregar a mesma coisa, ou seja... a multa é pesada. Agora, o que falta é a fiscalização. As subprefeituras estão desmontadas. Não é culpa do Ricardo. As subprefeituras vêm sendo desmontadas há muito tempo. A prefeitura regional de um bairro, vamos dizer assim, vamos dar um bairro aí, Vila Prudente. A prefeitura regional da Vila Prudente, ela tinha nos anos 90... 150 funcionários de carreira. De carreira. Hoje não tem 20. Caramba. Aposentaram e não recolocaram. Os engenheiros, arquitetos, urbanistas, a pessoa da área verde, fiscalização. Eles terceirizaram tudo. Por que será que terceiriza tudo? Será que dá dinheiro? Vou te dar um exemplo que as pessoas não sabem. Poucos sabem. Pô, Camilo, o bairro que você mora tem um buraco na esquina e você não tapou? Não, mas não é a subprefeitura que tapa buraco. Como? Quem tapa buraco é a secretaria das subprefeituras. O caminhão sai de Itaquera, ele vem até a Vila Mariana, tampa um buraco e volta para Itaquera. Ele sai de Parelheiros,
tampa um buraco ali em Santo Amaro e volta para Parelheiros. Caramba. Porque tá na mão de uma pessoa só. A parte do asfalto, tapamento de buraco. Cada subprefeitura devia ser uma prefeitura regional. Mas essa é a ideia, não é, Camilo? Deveria ter dinheiro, estrutura, máquina. Que subprefeitura hoje que tem máquina para limpar córregos? É tudo terceirizado, e vai terceirizado, e vai terceirizado, tudo terceirizado. Tem coisa errada nisso. Então a administração então não tá Aí na o mão. Camilo é briguento, né? Aí vem que o Camilo é briguento. Briguento de dizer que tem bandalheira? Dizer que ciclovia, essas que estão aí, é uma vergonha? Sim. Dizer que os radares são uma máquina de arrecadar dinheiro? E que eu tenho orgulho de dizer que no Brasil sou o único vereador do Brasil que acabou com as maiores pegadinhas da cidade de São Paulo? Você imagina com essa gente, essas empresas me amam? Elas me odeiam. Ah, mas é uma briga que Aí você todo mundo pergunta deveria assim, comprar. o Fernando já me olhou como eu conheço ele, vai perguntar, mas o que você acabou? Boa! É. É a pergunta que eu queria. Você acabou com o quê? Conta pra mim. Eu sei com que você acabou. Aliás, a maior destruição disso tudo foi no Ponte das Bandeiras, que eu achei aquilo fenomenal. Mas Já conta. passou das 10 milhões de visualizações. Em 2016, eu nem vereador era, nem candidato era, e as pessoas escreviam que a alça da Ponte das Bandeiras, sentido Anhembi, passa Vila Guilherme, tem ali a alça da Ponte das Bandeiras. Vila Guilherme, Vila Maria, alça das Pontes das Bandeiras. Você chegava, fazia a entrada na alça, e depois que você entrava, o radar te pegava. Exatamente. Mesmo que você quisesse voltar, você voltava, não você era dá. multado de ré e de frente. Aí, 700 mil autuados ano. Meu Deus. Aí eu fui lá e denunciei. 10 milhões de visualizações. Eu fui o primeiro lugar no Brasil em engajamento. 2016, 2017, 2018. Engajamento. Na cidade de São Paulo, o primeiro. Acabamos com isso aí. Hoje é 20, 30. Você já ouviu falar de multa na alça da Ponte das Bandeiras? Não. Hoje é 20, 30 mil se for. Vamos lá. As caixas de aço que faziam rodízio pela cidade. Eram 120 caixas de aço. Com radar dentro. Exato. São Caetano, Santo André tem. É só você atravessar aqui para Cerâmica, você já vai ver os radares lá. Você pegava a caixa, instalava em 4 parafusos, travava os parafusos e ligava o radar. Tá? E você... Mas esses são móveis, radares móveis. 120 caixas em 240 pontos da cidade. Eles percorriam. Pegava Francisco Morato divisa com Tabuão, coisas tudo bem. Todos eles. Entendeu? Jacu Pêssego, todos os pontos, Avenida Ibirapuera, Vicente Hall, e é bimba no povo. E eu acabei com as caixas, só que nós moramos no Brasil, não nos Estados Unidos. Se fosse nos Estados Unidos, eu seria vereador sem sair de casa. Porque o povo, eu lembro muito do Joaquim Cruz. Joaquim Cruz ganhou 5.000 metros nas Olimpíadas, medalha de ouro. E ele, nos Estados Unidos, no Oregon, ele não pode andar na rua. Ele tem nome de rua, tem estátua. É um semideus nos Estados Unidos, porque ele ganha uma medalha de ouro nos Estados Unidos. Aqui, se ele estiver andando na rua, a rota prende ele. A rota prende ele. Ah, mão na cabeça, pau, Joaquim Cruz. Então vamos lá. Eu tirei os radares em maio de 2021. Aí você vai falar, cerrou. Eu fiz por São Paulo, não fiz por mim, para ter vantagem. Eu acabei com 240 pontos de caixas e radares embutidos. Aí você vai lembrar de outra coisa, Fernando. Você pegava o corredor de ônibus, o finzinho, para fazer a conversão à direita. Você está na Avenida dos Estados e quer fazer a conversão à direita na Patriotas. Sim. O radar, pum, te multava. Ali eu tomei multa. Vamos lá. Você está na Avenida Domingos de Moraes, na Vergueiro, e você entra ali onde era Ford e Alemar, que cai na Domingos, para entrar, bum, o radar te pegava. Como é que nós fazemos para o cara poder entrar e não ser multado? Aí me reuni eu, o presidente da CT na época, que Deus o tenha, que faleceu, com os técnicos eu falei assim, coloca o segundo confirmatório, coloca após a virada. Se o cara continuar, ele é autuado. Porque é complicado, puseram o segundo radar após a conversão à rua direita.
acabou a multa nos corredores. Ou seja, ele tinha como O cara se defender. entra no corredor e entra à Dá tempo de direita. sair. Agora, se esse cara enganar e for em frente, o próximo radar multa ele, que é o confirmatório. Agora, quem lembra disso? Só lembra quando tomava multa. Mas depois que o Camilo acabou com isso, calça das bandeiras, com os radar, os túneis que eu fiz tirar um radar do Ayrton Senna 4 horas da manhã, nós fomos lá fazer. 4 horas da manhã, os caras me mandando, estão pondo o radar. 4 horas da manhã, nós fomos lá tirar. Entendeu? E aí você vai me perguntar, lógico, isso é do radar, você vai me perguntar das ciclovias, lógico. Não, a ciclovia é uma enganação que não tem tamanho. Porque, veja, a ciclovia começa do nada e termina no nada. Me explica, por que acontece isso? Eles passam um pedaço de ciclovia, ferram um monte de comércio e não passa um cara da Aí o Camilo apanha dos ciclistas ativistas. Por quê? Você é contra a bicicleta. Não. Sabe qual é o problema do Brasil? É assim. Ontem o Ayrton Senna fez 30 anos da morte dele. Eu não sou fã do Ayrton Senna, mas eu reconheço que ele foi um dos 10 maiores da história. Sim, não tenha dúvida. Você entendeu? Então, eu não posso dizer que eu não sou fã do Ayrton Senna. Eu apanho. Eu tenho o direito de achar quem eu acho o meu ídolo na Fórmula 1. Como eu acho meu ídolo no futebol. Não, mas não é ele, tem que ser aquele. Como você não tá falando daquele? Então as pessoas têm que entender que cada um tem o direito de escolher quem é seu ídolo. pera só um Agora, detalhe. eu reconheço que o Senna foi um dos 10 maiores da história. Perfeito. Não foi o maior da história. Mas, foi um Camilo- dos 10 maiores da história. Ok? Mas dá- Eu sou sobrinho de Chico Landi, Aham. que o Ayrton ia no gabinete do Jânio, que ele era diretor do autódromo, pedir benção pro Chico Landi. A gente estava lá, inclusive. Tava lá, A Chico gente estava lá. Ele e o Fernando, secretário particular dele, beijar a mão. E ofereceu o apartamento dele em Londres pro Jânio. Eu sou sobrinho do Camilo Cristófaro, da carreteira 18, que bateu no Emerson como se bate numa barata. Fittipaldi, que é um cara que eu amo, Emerson. O Euclides Pinheiro, campeão do mundo no percurso em 2 rodas da General Motors. E eu acho que eu entendo um pouquinho disso. Então vamos lá. Bom, Ciclovia. a ciclovia, eu assisti o seu vídeo. Eu entendi que você não era contra a ciclovia. Você quer uma ciclovia melhor. Peraí, só, Pelo menos foi isso que eu entendi. peraí, só um minuto. Uma coisa é você achar que esse ou aquele é contra. A outra coisa é quando a pessoa está tentando preservar vidas. Isso, porque eu entendi que você queria uma diferente. ciclofaixa melhor, porque estava mal feita. Olha, nós rodamos a cidade como poucos. Poucos. E não em eleição. Como poucos. Porque vocês vão ver agora aparecer. Daqui 2, 3 meses vai aparecer as estrelas cadentes, cometa, de 4 em 4 anos. O povo não é mais bobo. Exato. O povo sabe quem faz. Camilo, você dá cesta básica? Não. Camilo, você dá dinheiro para evento? Não. Camilo, você... Não. Por quê? Porque isso aqui... Vou falar uma coisa meio grosseira aqui. É que nem você comer. Você come, faz cocô, foi embora o que você fez. Acabou. Agora, e uma obra? Itaipu, 50 anos. Por enquanto, vai durar 2 milhões de anos. Tá? Ponte Rio-Niterói, 1971, em 74, inaugurada por Euclides Pinheiro em 2 rodas. 1 milhão de pessoas. Tá lá. E se você colocasse uma balsa e voltava, fez a ponte. Então vamos lá. Ciclovias, cicloguaches. Você atrapalha o comércio, você atrapalha o morador, você deixa de estacionar, você deixa de arrecadar com a Zona Azul, você estreita a pista. E a cidade está com um grande problema hoje, com o plano diretor, que na minha opinião é uma vergonha esse plano diretor e esse zoneamento. Uma vergonha. Avenida dos Ourives, 5 mil novos apartamentos sem vaga na garagem. Aquilo não tem como andar. Sem vaga na garagem. Vamos lá. Você pega qualquer região, Paraíso, Vila Mariana, Aclimação, Jardins, é 10 novos empreendimentos por quarteirão. E as ruas, Silvinho, Fernando, são as mesmas de 1930, 40, 50. Aí você fala, mas o Camilo defende os Estados Unidos. Não. Eu vou muito para os Estados Unidos e a cidade mais reconhecida pelo americano culto é São Paulo. Eles consideram São Paulo, São Paulo.
Rio de Janeiro é a cidade do samba e de outras coisas. São as belezas naturais. Era, né? Porque diz que não é a cidade maravilhosa, me falaram outra coisa, é a cidade maravilhosa, não, é a vista maravilhosa. Porque se você olhar, gozado que as emissoras até não mostram nunca o que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje tem 3 milhões de pessoas morando nos morros. Estão morando porque quer? Não. Porque os governos do seu Brizola, de esquerda, o seu Leonel Brizola, em 79, 80, 81, 82, 82 ele virou governador, ele deixou todo mundo invadir os morros. A democracia deles. O MST acabou de declarar o ministro aí que o MST produz alimento pro povo. Imagina. O que vocês querem ouvir mais? Então vamos continuar. Ciclovias segregadas. Brasleme, Eliseu de Almeida, Marginal Pinheiros. Dá pra fazer tudo segregada? Não dá. Então vamos fazer como faz as cidades de Chicago. Explica o que é segregada. Segregada você fica no meio do canteiro sozinho. O canteiro e tem uma divisão, é isso? O canteiro da Brasleme. O ciclista anda no canteiro da Brasleme. Como é na Paulista? O pedestre na Paulista. Tem uma calçada Pergunta se a entre o carro e a atrapalha alguém. Não, nada. É ter uma calçada, pelo contrário. para eu entender, é ter uma calçada entre o carro e a bicicleta. Exatamente, a bicicleta não está na rua. Quantas pessoas hoje que dirigem mal, Sim. que estão desatentas, que estão alcoolizadas, que estão drogadas, que matam o ciclista? Aí você começa a fazer, que o Fernando falou no começo, fica fazendo um vídeo de uma ciclovia. Você fica lá 1, 2, 3, 4 horas, passa 2 motoboy na ciclovia. Ah, e passa um cara puxando o carrinho com os cachorros de... Porque eu acho que nem o ciclista, roda pra dentro, nem outra o ciclista usa, né? Porque ele se sente inseguro também, não é? Os motoboys estão usando mais as ciclovias do que os coisas. Inclusive a faixa azul, uma das ideias foi de Camilo Cristófaro. Olha que maravilha. Foi. Que, aliás, salvou vidas que não tem como contar, né? Mas vamos deixar bem claro, né? Com o apoio dos grandes técnicos da CT. Os grandes técnicos da CT, que a CT foi destruída. Companhia de Tráfico, fundada por Roberto Salvador Scaringella em 1975, que era o Departamento do Sistema Viário DSV, e que depois se transforma em CT, e que a pessoa jurídica é DSV, e a CT hoje é que opera nas ruas. A grande CT, Roberto Salvador Scaringella, que Deus o tenha, o maior especialista de trânsito do mundo, criou a CT, que era o DSV. No governo Olavo Setúbal. Desculpa a minha memória, ela é meio fraca. Caramba. Tá? Ela é meio fraca. É uma enciclopédia de São Paulo, né? Vamos continuar da ciclovia. Boa. Ciclovia. Chicago. Não tem ciclovia. Nova York. Não tem ciclovia. Los Angeles. Não tem ciclovia. As cidades que eu fui. Boston. Não tem ciclovia. São Francisco. Não tem ciclovia. Orlando, Miami, aí já todo mundo foi, todo mundo já sabe, também não tem ciclovia. Que mais que eu fui? Texas, não tem ciclovia. Houston, não tem ciclovia. Dallas, não tem ciclovia. San Antonio, não tem ciclovia. Houston, a melhor cidade, a quinta maior cidade do mundo para se morar é... Eu sempre esqueço, vou lembrar agora. Não tem ciclovia. O que eles têm? Pintura no piso de uma bicicleta aonde você, se quiser andar naquela faixa, você anda. Só que tem uma coisa. E é respeitado. As leis são duras. Esse cara da Porsche que matou o dono do aplicativo, o Comando de Policiamento de Trânsito CPTRAN, que é a nossa gloriosa Polícia Militar de São Paulo, esses 2 PMs são muito duros para te multar e para jogar duro. Mas eles fingiram e não fizeram o teste do bafômetro nele. Mas na PM não tem conversa, estão presos, estão afastados. Teve muita coisa por trás dessa história. Eu me lembro que em 2016, um motorista matou dois técnicos instalando os tachões na Dom Vilares, ali em Santana, tá? Instalando os tachões, uma moça bêbada, 3 horas da manhã, passou em cima deles. Meu Deus. Entendeu? Então essas ciclovias são problemáticas. Aqui no Moinho Velho,
Pra que serve a ciclovia? Silva Bueno, pra que serve a ciclovia? Lucas Alves, pra que serve a ciclovia? Centro da cidade, sabe pra que serve? Pra carregar carrinho com água. Pode observar, o cara que leva o carrinho com água, bicicleta com água, entendeu? Na verdade não serve pro ciclista andar. Não tem serve. segurança nenhuma. Tem muito mais gente puxando o carrinho nas ciclovias, com nossos queridos cães, nossos amados cães que são fiéis, são mais fiéis ao dono do carrinho do que ao Bill Gates, que o cachorro é imbatível, que é o melhor amigo, que a fidelidade do cão é inacreditável. E eles falam, Camilo é contra a ciclovia. Não, eu sou contra isso que está na cidade. Agora, o que é isso? Atingir metas. Vamos atingir metas. Atingir metas, tal. Agora vamos colocar mais 100 quilômetros de faixa azul. Aí não é atingir meta. Aí é fazer pro motoboy, pro motociclista, pro motociclista, pro motoboy usar com segurança. Ela tem uma aprovação de 99% pelos motoristas e pelos motoboys. E para nós motoristas, que eu dirijo o carro, ficou muito mais tranquilo. Então, antigamente na Bandeirantes você tinha o medo de esbarrar em qualquer. Hoje em dia os caras andam por ali e você sabe que ali é um território deles, todo mundo respeita. É maravilhoso isso. É uma das melhores aquisições dessa cidade. Parabéns. Eu levei para o prefeito Bruno Covas isso, não exatamente a faixa azul, uma faixa para as motos. E o prefeito estava em reeleição, eu estava na oposição do Bruno. Aí, infelizmente, acaba a eleição, o Bruno despenca, né? E morre em abril de 2021, no início da gestão. E entra o Ricardo Nunes. E é o que eu digo para as pessoas, o Ricardo pegou uma bomba armada, né? Porque não é fácil não, você vem vice, saber que você vem vice, de repente você vira prefeito da quinta maior cidade do mundo, da maior da América Latina. É complicado, complicado. Hoje um prefeito, Camilo, qual é a visão prioritária que ele tem que ter, juntamente, é claro, com os vereadores, para poder dar um posicionamento para São Paulo? Qual é a visão que ele tem que ter? O que é prioridade hoje? Aonde pega mais? Não tem prioridade. Tem prioridades. Saúde, educação, segurança, saneamento básico, zeladoria. Zeladoria. O Jânio dizia que com a administração dele você fritava um ovo na sarjeta. E é verdade. Entendeu? A cidade muitos subprefeitos aí não fazem nada. A cidade tá sem zeladoria. Aí o prefeito tem culpa, ele troca o subprefeito. Aí continua, troca o subprefeito. Só que você não tem mais aqueles subprefeitos do passado. Aquele que tinha aqueles craques, aquela vontade de Camilo. Hoje não, hoje eles têm outra garra para outra coisa. Outra coisa que eles têm garra. Eles são ecologistas. É brincadeira. E eles não podem. Eles são do Partido Verde. Não podem sair dos gabinetes para andar pela cidade e ver o que está acontecendo. Não tem mais esse tipo não de cara. Sabe, não conhece o bairro. Não conhece. Tem cara que é de Itacoaxetuba, é subprefeito de Ipiranga. Tem cara que é. Até ele é candidato a vereador hoje. Tem umas coisas que a gente vê aí que se a pessoa olhar a fundo vai dizer, é piada, né? É brincadeira. É brincadeira que é o que a gente vê na cidade. Eu acho que a pessoa da região tem que ser o subprefeito da região. Quem conhece a região. Sabe onde é o problema, sabe onde é o bar, sabe onde é a rua, sabe onde é a comunidade, sabe os problemas. Essa pessoa. Mas é muito difícil, né? Hoje a mão de obra qualificada, pessoas, os grandes craques não existem mais, né? Olha, eu andei muito por essa cidade com o Camilo. E uma coisa muito bacana que sempre aconteceu é o seguinte. Em determinada região que a gente estava em São Paulo, e eu sou um cara que eu adoro comer em boteco e na rua, adoro. E aí eu dizia, Camilo, vamos comer em tal lugar assim. O Camilo falou, não, nós vamos comer lá no bar do fulano de tal, porque lá tem uma coxinha especial, você vai amar. E não é que era verdade. Mas só São Paulo, assim, né? Não, mas só assim, São Paulo. É inacreditável. São Paulo, eu sou o rei dos cafés. Exatamente. São Paulo você vai na freguesia do Ó, no Frangó lá, na freguesia do Ó, tá fazendo propaganda pro Frangó aqui. É uma coisa impressionante. Essa freguesia do Ó. Aí você vai pro Ipiranga, aí você vai pra tal. O Mané da 15, que é dono do Barbacoa, do Grau, da Santa Marcelina, tem 25 mil funcionários. Que Deus o tenha. Eu amo ele, tá vivo, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Tá com quase 90 anos, trabalhando. Ele dizia, Camilinho, a periferia tem fome, para com essa história de jardins. Qual que é o McDonald's que mais fatura no Brasil? Jacu Pêssego. Qual é o Habib's que mais fatura em São Paulo? É o do Rio das Pedras, Itaquera. Ou seja,
as pessoas estão fora da realidade, elas não sabem aonde tem o consumo. O Shopping Center Norte tá aí, ó. O Center Norte é um Aricanduva, tá aí. E as pessoas ficam com aquela mesma história de sempre, aquele mesmo jeito de sempre. Você falou, o poder econômico tá onde? Tá na Faria Lima hoje. Não tá mais a Porsche, tá na Faria Lima, mas é o poder econômico. Que é aqueles que só é bilhões, trilhões por botões. E que nem gera emprego, na verdade. Isso aí é só a aplicação financeira, o mundo do dinheiro. Agora, gerar emprego é diferente, né? A gente vê a Casas Bahia hoje muito triste, né? Casas Bahia com 75 anos de vida, 4,2 bilhões de dívida, fechou mais de 100 lojas, mandou mais de 6.200 funcionários embora e está numa recuperação extrajudicial. E por que não judicial? Porque ela já acertou com 2 bancos para parcelar com eles e com a outra dívida com os fornecedores. A gente vê com a Casas Bahia porque a pessoa não vai mais na loja. Ô Camilo, posso fazer um cutucão? Recentemente inventaram essa história de que de final de semana não se paga ônibus e transporte. Domingo. Domingo, exatamente. Eu queria saber, isso é uma necessidade do povo paulistano de não pagar mais o transporte? Isso é uma coisa que hoje em dia seria benéfica? Qual a tua opinião disso? Minha opinião é que empresa de ônibus é caso de polícia, então não discuto esse assunto. Próximo. Respondeu. Tá respondido. Certo ou não? Totalmente, né? Tá respondido, então. Liga o maior promotor desse país, chama-se Daquia, que anda com 4 agentes da Polícia Federal de metralhadora 24 horas por dia. Ele não toma banho sem os caras estar de metralhadora no banheiro com ele. Meu Deus do céu. O doutor Daquia é um exemplo de honestidade. Não é um Sérgio Moro da vida, né? Porque esse aí foi pro Lula, foi pro Bolsonaro, e foi pra lá, e foi pra cá, e condenou. Destruiu a maior construtora do mundo. 200 mil funcionários da Odebrecht. A Odebrecht fazia obras na Arábia Saudita, Dubai, Emirados Árabes, Estados Unidos. Manda prender o presidente da Odebrecht. Não destruiu uma empresa de 200 mil funcionários. A tecnologia da Odebrecht ninguém tinha. Se você pegar alguém roubando na Volkswagen, você vai fechar a Volkswagen Mundial, que é o maior grupo do mundo automobilístico. O maior montador é Toyota, o maior grupo automobilístico é a Volkswagen. Então, a gente não entende. Em vez de você curar a perna, você corta a perna do cara. O cara tem uma ferida, às vezes você corta a perna do cara. Pronto, é mais fácil, cortou até logo. Entendeu? É isso. Eu acho o seguinte, para mim você representa o cidadão paulistano. Para mim, você é um cara que anda na rua, e tá aqui o Silvinho, que é a prova viva disso, que você anda na rua e você conhece calçada, você conhece o boteco, você conhece as pessoas que trafegam naquele lugar. Tanto é que você anda aqui nessa região do Ipiranga, as pessoas te cumprimentam como se elas te conhecessem de criança e conhecem, né? Tem uma moda agora, Camilo, que eu olho e eu lembro muito de você quando eu olho esses negócios. Esses bares agora, tem um troço do lado, em cima da calçada. Parklet. Parklet, é isso. Vergonha. Não, peraí, deixa eu entender primeiro o porquê que esses bares têm o direito de fazer isso. Porque eles estão simplesmente deixando das pessoas, principalmente com deficiência como eu, andar de uma maneira livre na calçada. Ou seja, eu sou obrigado a ir para a rua, andar no meio da rua, porque eu já não tenho mais a calçada que favorece o dono do estabelecimento na qual eu não tenho condição de andar ali dentro. O que é isso, na verdade? Privatização da área pública. Quando o Parklet foi pensado, ele foi pensado para atender 4, 5 bares, 4, 5 restaurantes. Acabou se fazendo um para cada um. Eu estava em Los Angeles, e até eu mandei na época pro Dória, em 2017, como deveria ser os parklets. Como que são os parklets em Los Angeles? Você faz uma baia na calçada, e você encaixa o parklet dentro da baia. E você deixa... Por exemplo, eu me lembro agora há pouco tempo, estavam fazendo asfalto novo aqui na Doc Lobo. Eles não conseguiram fazer o asfalto novo por causa dos parklets. Teve que desenhar o parklet com asfalto e continuar. Quer dizer que o parklet amanhã sai e tem um buraco no meio. Entendeu? Um exemplo isso. E outra coisa, tem parklet de alvenaria. Exato. De alvenaria. Azulejado. É verdade.
Faz sentido. A pessoa está construindo móvel, né? não só na área pública, como na avenida, na rua. Entendeu? Tomando vaga de carro. Não só o carro, o trânsito, o carro. Aí, o Camilo é defensor do carro. Gente, vamos cair numa realidade. Vem o carro híbrido, o carro elétrico polui mais que o carro a álcool. O Camilo tá falando besteira. O carro elétrico polui mais que o carro a álcool. Porque as baterias do carro elétrico são extremamente perigosas para o meio ambiente. Aonde vai descartar uma bateria que é um chassi hoje? Exatamente. Se você não descarta uma do celular que é assim, hoje uma bateria... Ó, eu fui o primeiro a mostrar o carro da Tesla. Foi em Las Vegas. O carro da Tesla sendo desmontado que 2019 para 2020. O carro da Tesla tudinho desmontado e a bateria, o chassi inteirinho. Inteirinho. Eu mostrei o que era a bateria. Mas cadê a bateria? A bateria é o chassi. É o chassi que guarda toda a retenção que segura. Então o carro híbrido é o ideal, porque o híbrido, você na cidade, no dia a dia, você não passa dos 60 por hora. Então você não consome combustível. E aí quando você pega uma estrada, você consome combustível, é diferente. O carro híbrido hoje é o ideal. O carro elétrico é coisa de chinês. E quem comprar isso aí, daqui 5 anos vai ver o que vai fazer com eles. Porque eles são tão caras de pau que eles dizem que eles dão um carregador de graça. Seguro de graça, 5 anos de graça, manutenção de graça, garantia de graça e o carregador de graça. Peraí. Você vende carro e entrega a roda? Já vem no carro. Aquilo é para somar na hora que eles estão vendendo. Na hora que... O cara não percebe que aquilo é uma mentira. E aonde vai ter carregador e energia elétrica para sustentar 270 milhões de carros nos Estados Unidos? 50 milhões de carros no Brasil, 60 milhões. Não tem energia elétrica, gente. Nós temos energia elétrica lá em Itaipu, mas nós não temos rede de distribuição. Nós não estamos levando energia, as redes custam muito cara. Nós jogamos energia fora o dia inteiro em Itaipu. Nós jogamos energia fora nas hidrelétricas o dia inteiro. Não tem onde pôr essa energia. Não é guardada. E não tem as redes de distribuição. Eu vou voltar a um assunto que eu falava. A Pepsi Cola tentou entrar para o Brasil 200 vezes. Nunca conseguiu. Agora conseguiu por causa da Ambev. O que impedia a Pepsi Cola de entrar no Brasil? Centro de distribuição. Exato. Aí você vai perguntar para mim assim, por que onde eu vou tem uma geladeira da Kibon? Por que onde eu vou tem Coca-Cola? Por que onde eu vou tem um emblema da Volkswagen? Por que onde eu vou tem uma plaquinha da Souza Cruz? E por que onde eu vou tem cinco distribuidores? É isso aí. Porque eles estão na Amazônia. Aonde você vai tem uma maquininha, tem uma geladeira da Kibon. Porque eles conseguiram fazer um centro de distribuição, por isso que eles são os líderes. Hoje mudou, com a globalização, com a internet, com tudo mudou. Hoje a Ambev leva a Pepsi nas costas. Agora, por que você não tem energia jogando energia fora? Porque não tem a distribuição, o cabo que leva energia para os centros de distribuição de energia elétrica. É muito simples. E Camilo, entendeu? deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que, como você disse aqui mesmo, você conhece muitas cidades do mundo. Não, Estados Unidos. Tá, dos Estados Unidos. Que é um grande exemplo grandes exemplos de cidades. Europa eu nunca fui. E a gente sabe que você conhece muito São Paulo. Nossa. Aí eu quero te fazer uma pergunta como cidadão. São Paulo tem jeito? O jeito era Jânio, mas o Jânio morreu. Mas tem jeito ainda? Ah, tem. Você acha que dá pra melhorar muita coisa pro paulistano ainda? Você criando 42 subprefeituras, fortalecendo, não ligando mais para certos jornalistas que falam que tá contratando funcionários, concurso público, engenheiros, arquitetos, contratando pessoas já com curso superior para chefe de fiscalização, você contratando fiscais.
você contratando 42 subprefeituras bem estruturadas, com carros, com máquinas. Você tem como fazer. Você está querendo dizer que a prefeitura hoje em dia, coitado do Ricardo Nunes, pegou uma máquina sucateada, é isso? Para você hoje contratar um funcionário por concurso, se ele for fazer agora, esse funcionário começa em 2026. Caramba! Entendeu? Não é assim. Demora muito. Entendeu? Não é assim. É lento. Você, para preparar um policial, um oficial da PM, demora 6 anos. Exato. 6 anos para preparar um oficial da PM no Barro Branco. Você precisa preparar para ele sair aspirante, para de aspirante ele ir para segundo tenente, primeiro tenente, capitão e para. Aí tem que fazer um curso dificílimo para major e para. Aí um curso dificílimo para ir para tenente coronel. Então não é assim. Oficial da PM é assim. Entendeu? Delegado de polícia. Hoje o concurso de delegado de polícia não é mais o que era no passado. Entendeu? Hoje os delegados de polícia, tem grandes delegados de polícia aí pela carreira, pelo que eles tiveram que disputar. O delegado da Polícia Federal. São 100 mil candidatos para uma vaga. Você falou em polícia. A GCM foi implementada em São Paulo. Eu queria chegar nesse ponto. Por este cidadão JB Viana de Moraes. Exatamente. Eu queria chegar nesse ponto, que isso é uma história muito bacana de ser contada. Dá até arrepia, porque realmente esse cidadão aqui foi o cara que praticamente criou, através de Jânio da Silva Quadros, JB Viana de Moraes, a Guarda Municipal de São Paulo. Conta essa história, Camilo. O Jânio queria enfrentar o Montoro. Ele dizia Monturo. Exatamente. Consulta o dicionário que é Monturo, vocês vão saber. E ele precisava criar a guarda, que era a guarda civil do tempo dele, de governador lá atrás. E ele pediu para convocar os primeiros 800 homens e mulheres. Só que eram tudo homens, praticamente. E nós no Salão Nobre, o Dr. José Benedito Viana de Moraes, um jurista top dos top, começamos a cadastrar os caras. E não tinha concurso público. O concurso veio na Constituição de 88. E nós contratamos primeiro 800. No salão da prefeitura. Aí já mandou fotografar o coronel do Exército, coronel coronel do Exército, vou lembrar o nome dele. Ele era o comandante da guarda, o Jânio pôs para agradar o Exército, um comandante da guarda, um coronel. E os 800 primeiros formados em 3 meses, 4 meses, rapidinho, foram para as ruas. Hoje o preparo da Guarda Civil é outro. Não, mas o que as pessoas têm que saber é o seguinte: caros senhores e senhoras da GCM de São Paulo, aqui está a pessoa que criou a GCM em São Paulo. Se essa história ela não estava viva, ela tem que reviver e tem que deixar claro. Aqui está Camilo Cristófaro e eu participei disso, um dos fundadores da GCM de São Paulo, com todas as letras, né, Camilo? Meu pai foi convidado para ser o secretário de Segurança Urbana do prefeito Jânio Quadros, ele não aceitou. Porque o gênio dele, com o Jânio, eles se matavam. Não, com certeza. Seu pai ou morderia o Jânio ou o Jânio morderia ele. Mas o Jânio tinha respeito nele, sabia que ele não era fácil, não. Coronel com C maiúsculo, né? Hoje tem coronel com K, genérico chinês. Sabia que tem coronel com K? Tem coronel Camilo, com K. Me diga uma coisa, a GCM hoje... Coronel Salles, grande coronel. Coronel Camilo, subdacé, grande coronel. Coronel Chaves, grande coronel. Coronel Antão, grande coronel. Coronéis que... Polícia Militar é uma instituição desse país, né? Nós estamos falando em 150 mil homens entre ativa, reserva e aposentados. Uma coisa que as pessoas têm muita mania de falar é quando um oficial passa para reserva, que ele aposentou. Ele não aposentou. Ele está na ativa, mas sem comando, até os 75 anos. Quando ele fizer 75 anos, ele aposenta. Esse oficial pode ser convocado pelo governador a hora que o governador quiser. Olha. O exemplo é o Rio de Janeiro. Quem que na época o Cabral chamou para ser o comandante-geral da PM? Um coronel da reserva. Então eles estão... Mas não tem nada a ver com o Cabral, né? Porque o Cabral assaltou o Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o coronel. E um coronel negro. Coronel negro, né? Coronel comandante-geral da PM. Entendeu? A GCM hoje dá conta do papel dela na cidade? Não, precisa muito mais. Tem 6 mil homens. 6 mil homens, nós estamos falando
Nós tínhamos 2.000 agentes da CT, nós temos 6.000 homens na GCM, não, precisaria no mínimo de 20. Nova York tem 25.000 homens, a polícia em Nova York. A polícia de Boston tem 8.000 homens. Cara, você vê que a PM é forte, a PM tem 90.000 homens, mas a civil 25.000 é muita gente. Agora, mas a GCM precisava de retomar. A GCM precisa de 15.000 homens, pelo menos. Hoje tem quantos? 6.000. 6.000. Mas está bem preparada. A GCM está de parabéns, é espetacular o trabalho E é mesmo, viaturas maravilhosas, não, pagamento trabalho lindo, pessoas trabalho muito de ficar educadas. em jogar gelo na Cracolândia não é fácil, não. É verdade. Não é fácil, não. Olha, eu vou dizer uma verdade. Como é bom bater papo e reviver todas essa história. Agora, para a gente poder dar uma apimentada, porque eu conheço bem Camilo Cristófaro e eu gosto de ver ele quando ele chega no grau. Eu acho muito bacana. Ontem aconteceu um fato bem bacana de se fazer propaganda política. Ontem que dia que foi? Ontem foi domingo, primeiro... Não, foi quarta-feira. Quarta-feira, perdão. 1º de maio. E nós tivemos um evento, assim, que eu não sei nem classificar e adjetivar, que é o nosso presidente fazendo campanha para um candidato a prefeito de São Paulo no Palanque. Camilo, isso é normal? Isso é o que deveria acontecer? Qual o seu posicionamento disso? Pela lei eleitoral, não, é crime eleitoral. Se é um crime eleitoral que é punido por 25 mil reais. E o Boulos não vai ser punido porque ele vai alegar que não sabia que o Lula ia falar aquilo. Então, veja bem, o Lula é um gênio. Gosta. É aquela história do Ayrton Senna. Vai, vamos de novo, Ayrton Senna. Você é petista, você é lulista? Não sou. Mas ele é um gênio. Não dá para negar, né? Ele é um gênio, um gênio. O que ele fez? Ele pegou lá, o que estão falando o dia inteiro, ontem e hoje? Do Boulos. Do Boulos. Sabe quanto é a multa? 25 mil reais. E tá tudo certo. Se valer 25 mil reais pra mim me eleger vereador, eu dou agora. Eu tô aqui com o nosso comandante Moacir aqui do podcast, que é o nosso comandante, eu dou 25 mil, tô eleito, pronto. Quer que falou o quê? De galinha pintadinha? Porque eu acho que o PT é assim, o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, né? É dos estudantes que não estudam. E é dos intelectuais que não pensam. E eu falo que o PT, eu errei até que eu falei, o PT é o pessoal personalité. É o personalité. Hoje o PT é o PT. Tenho muitos amigos do PT. Rui Falcão, meu grande amigo. José Américo, meu grande amigo. Prefeito de Araraquara, o Edinho, é um craque. Vai ser ministro, um grande amigo meu. Tem pessoas muito sérias, pessoas muito do bem. Agora, ninguém pode negar que o Lula é um gênio. O cara que é 3 vezes presidente da República do Brasil e faz 2 vezes a Dilma presidente, a Dilma é uma anta. A Dilma é brincadeira, é um poste. Pra fazer a Dilma presidente, agora é séria. Podem falar da Dilma, mas ela é séria. A Dilma é uma pessoa séria. Pode ter acontecido coisas ao entorno dela, mas ela é séria. Isso ninguém pode falar dela. Agora, ele fez a Dilma 2 vezes presidente da República, então, na verdade, ele é 5 vezes presidente da República. Aí vai desfazer. O presidente Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Se o presidente Bolsonaro não tivesse falado da Covid, Tava reeleito. eu não posso falar dele que eu sou pior que eu sou igual a ele. Eu morro pela boca. Sim. Se ele tivesse colocado um esparadrapo na Covid na boca, ele era presidente da República. Entendeu? E vou dizer mais uma coisa pra vocês. Se prenderem o presidente Bolsonaro, guarda bem. Ele faz 2/3 do Senado e faz 200 deputados federais. Se prenderem ele. Vamos voltar um pouco à história. Vamos voltar a 2011, quando o presidente Obama, através de uma agente do FBI, uma mulher, agente do FBI, no seu primeiro trabalho externo, ela sempre foi de gabinete, descobre onde está Bin Laden, no Paquistão, numa mansão toda descaracterizada que você não via nada dentro. E ela vai enfrentando todo mundo, diretor da CIA, diretor da FBI, assessor do presidente Obama, tirando sarro da cara dela. Eles vão lá e matam o Bin Laden. Ela acertou. Vão com 2 helicópteros Apache. Não, desculpe, vão com 2 helicópteros que foram pela primeira vez colocados no ar,
que não identificavam radar, Que o radar não que pega. eles podiam cair, porque eles nunca subiram com tripulação. 2 helicópteros que não... Estavam guardados num galpão, eles entram, falam, ó, nunca voou, vocês vão ser os primeiros, mas radar ele não pode, porque é a prova disso, a prova daquilo, tal. O B2 é um avião invisível. E o helicóptero, que eu não sei o nome, não lembro o nome, é o invisível. Eles chegam no Paquistão, invadem um território do Paquistão sem autorização, entram, matam o Bin Laden, levam o corpo do Bin Laden. Onde está o Bin Laden enterrado? Juro que eu nem imagino. Em nenhum lugar. Por quê? Se você enterra o Bin Laden, o túmulo dele vai ficar o quê? Um lugar de peregrinação, de oração do mito. Isso. Do mito. Então os Estados Unidos diz que jogou em alto mar. Não jogou. Deve estar guardado numa gaveta no Pentágono e acabou. Só o caquinho. É, exatamente. Então, o presidente Bolsonaro é a mesma situação. Se ele for preso, e eu acho que já sabem disso, ele faz 1.500 prefeitos no Brasil, dos 5.500, ele faz 1.500, faz 2/3 do Senado em 2026, que são as 2 vagas para o Senado cada estado. Na eleição de 2018 foi uma vaga, desculpe, de 22 foi uma vaga, de 26, 2018 2, o capitão, o major, foi a Mara Gabrilli e o major, e morreu, Então, meu querido major, lembrar o nome dele também. querido amigo do meu pai. Vou lembrar já. Hoje eu tô ruim de cabeça. Só lembrou muito. Agora, 2022 foi um senador, São Paulo, que é o astronauta. Aham. Em 2026 é a Mara Gabrilli e o suplente do senador, do Major Olímpio, Major Olímpio, que sai. Ele faz os 2 senadores, faz o Eduardo Bolsonaro e faz mais um em São Paulo. Faz 2 no Paraná, faz 2 no Sul. Faz 2 em Santa Catarina. Faz 2 em Goiás. E aí? Como é que fica? Prende ele. Prende ele e vocês vão ver o que o Bolsonaro vai fazer. Cara, que coisa de... Porque Esse na panorama- política, 1 mais 1 é 3. É. Política não tem... Por que não vão caçar o Moro? O Moro é inimigo do Lula, prendeu o Lula, inimigo mortal do Bolsonaro, traiu o Bolsonaro. Se vocês adivinharem por que não vão caçar o... Já que você começou, termina, né, meu? Porque o que acontece se o Moro sair? O Moro é um tucano de carteirinha, ele tá no muro. Perguntaram pra ele, por que o senhor fica em cima do muro? Ele falou que eu vejo melhor os 2 lados. Pô. Ele é tucano. Ele vota o que o Lula quer. Ele vota o que o Bolsonaro quer. É bom pros 2, é pros 2. Não pro Bolsonaro. O Bolsonaro queria um cara dele. Se ele é caçado, o Bolsonaro faz o candidato dele no Paraná. Então ele faz 3, 2 que vem agora, faz os 3 senadores no Paraná. Então é melhor deixar a situação como tá? Aguentar ele, tomar hipoclérito, sonrisar um eno e vomitar, do que tirar o Moro. Hoje, o Ricardo Nunes, ele tem um conhecimento de causa da cidade de São Paulo, por isso você acha que ele será um bom prefeito de São Paulo? Eu acho que o Ricardo, num novo mandato, vai ter ossatura dele. Hoje ele é muito dominado por... Todo vice que assume não tem legitimidade. E o Ricardo, olha, podem falar o que for, mas trabalha. O homem não para. Não para, impressionante. Então, você está dizendo que ele honrou o Bruno Covas. Honrou. Não tem dúvida Manteve a não. palavra. O Ricardo é um cara que é da Câmara, né? Ele conhece os vereadores, ele sabe como que funciona. O Bruno o Bruno, quando era bebê, menino, ele correu no Palácio dos Bandeirantes com o vô dele, Mário Covas, ele conviveu na política de nascer. O Ricardo não, o Ricardo é um empresário. Foi para vereador, ganhou em 2012, 2013 assumiu, e era um vereador, é um cara técnico, um cara mais que tem uma área mais econômica, que ele é muito especialista nisso, tem a empresa dele, e eu acho que o Ricardo, eleito prefeito de São Paulo, é totalmente diferente. Primeiro com o secretariado, com quem ele atura a gente. Quem é o vice dele? O vice dele é o seu Milton Leite. Precisa dizer mais alguma coisa? O vice dele é o seu Milton Leite, é o candidato a Deus. Então é difícil, não é fácil. Silvinho, hoje, o que seria prioridade no esporte para essa região do Ipiranga?
Bom, eu ainda insisto, parece chovendo molhado, como a gente falou, mas eu ainda insisto em maior oportunidade para as crianças. Eu acho que falta trabalho público, escola pública de esportes. Qual seria seu grande pedido para o nosso vereador Camilo Cristófaro? Eu gostaria de ter aí uns 2 ou 3 ginásios no bairro público, para a gente colocar a molecada lá dentro. Quando o Silvinho fala, atletas. a pessoa tem que entender, quando ele fala Ipiranga, ele não tá falando do museu de Ipiranga. Não, de Ele jeito tá nenhum. falando de 600 mil habitantes. Tá falando da zona 260, 413, 259. A pessoa pensa que o Ipiranga é um monstro. Não, e vamos contar tudo ao redor, né? Águas de Lindóia tem 25 mil habitantes, gente. São Paulo tem 12 milhões e meio. Entendeu? Arcadas tem 3 mil habitantes. Pedreira tem 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. Para os 600 mil habitantes do bairro do Ipiranga, eu gostaria de mais espaço de esportes, porque a gente sabe que o esporte realmente, além de você ter a oportunidade ali de tirar grandes talentos, né? O Ipiranga sempre ficou conhecido como o celeiro de craques, né? Todo mundo conhecia. Silvinho, o único campo de São Mateus que existe hoje foi o Camilo Cristófaro que reformou e deixou o primeiro mundo. Então, e é isso que primeiro mundo, São Mateus. A gente precisa Zona Norte, eu reformei esporte. vários CDCs. Zona Norte. Parque do Gato, onde era favela que virou condomínio. Eu tô cobrindo as quadras e tô dando uma notícia nos próximos dias que eles vão cair para trás. Nós deixamos aqui no lugar de primeiro mundo. A Brasilândia, a UBS Antártica e a UBS do Jardim dos Francos, Camilo Cristófaro que indicou. Carrão, a UPA Carrão, que o antigo vereador Ota, que Deus o tenha, não conseguiu fazer, eu em um dia resolvi o problema da UBS do Carrão. A esposa dele, Keiko Octa, me agradecia todo dia, me endeusava todo dia, agora saiu vereadora nas costas da gente. Então a ingratidão do ser humano é muito grande. A gente pensa que, nós somos traídos. Obama é traído, o Zico é traído, Bolsonaro é traído, Lula é traído, Tarcísio é traído, Ricardo Nunes é traído. É o ser humano, a traição está no ser humano, a ingratidão e traição. É do ser humano isso. E mediante tudo que você já fez, então... Esse meu pedido, eu posso contar que você está na briga junto. Isso já estava pronto, Silvio. Antes da gente sair, estava tudo pronto. Ótimo. Porque a gente precisa disso. Nós estamos prontos. O prefeito isso da minha área. O prefeito Ricardo Nunes nunca negou. Ele tem uma coisa que ele conta entre a assessoria dele, é o seguinte: o Camilinho faz obra, solta dinheiro para ele. Ele faz obra. A obra fica. Bruno, fica para a eternidade, fica para os nossos netos, nossos bisnetos, fica obra. Eu não faço coisa que engana, eu não dou cesta básica, eu não dou peixe, eu dou a vara para pescar. Vai pescar, entendeu? Não adianta com a conversa. Entendeu? A mesma história de racista. Isso é uma coisa tão ridícula que 2 prepararam a minha cama, que 85% da minha equipe são negros. O Fernando, que cor que é? Ele é loiro de olho azul? Eu quero falar loiro de olho azul, Fernando? Eu quero falar disso. Deixa eu falar disso, que é o seguinte. Eu convivo com o Camilo há 40 anos. Amanhã, ano que vem, 40 anos. 40 anos? Amanhã? O ano que vem. Vai fazer bolo? Vai ter bolo. Boa. Eu convivo com esse cidadão há 40 anos. Eu nunca, na minha vida, eu vi esse cidadão desrespeitar uma pessoa da cor preta. Eu nunca vi esse cidadão desrespeitar uma pessoa idosa. Eu nunca vi esse cidadão falar mal de qualquer classe, de qualquer pessoa. Eu sempre vi o Camilo respeitando, sempre vi o Camilo brigando por coisas que ele acha que é o correto para as pessoas e tentando fazer coisas. Então, assim, essa história, Camilo, para mim, ela tem que ser desmistificada de uma vez por todas. Eu como descendente de preto, de negro, eu jamais vi o Camilo desrespeitando qualquer pessoa.
mas ele nunca falou, a gente sempre brincou, eu sempre dei essa liberdade pro Camilo. Você? Eu. Dia e noite. Então, assim, eu, inclusive, dou essa liberdade para quem me conhece. Nós temos algumas brincadeiras que é da nossa época. Eu tenho 58 anos de idade. A nossa brincadeira. Preso agora. Não, Tava preso. a nossa época, a nossa brincadeira, Camilo, ela era algo que não era para ofender. Eu sei. Então, hoje as pessoas tomam isso por ofensa, por uma questão ideológica, às vezes, para tentar ganhar. O Rivelino, aquilo. Carlos Alberto, Tostão, Clodoaldo. Como eles tratavam o Pelé? O Negão. Negão. Negrão não tem Exatamente. igual ele. Como o Milton Leite é chamado na Câmara, agora não pelos empregados dele, que ele tem as seclas dele lá embaixo. Que agora não são, tem os vereadores que são as seclas dele. Negão. Viu, Fernando, que isso eu passei. Não, eu não sou racista. Ele diz que eu sou, desculpe. Eu ando por São Paulo inteiro, shopping, tudo, nunca ninguém me falou nada. As pessoas da equipe que foram demitidas, né? Foram exoneradas. Em momento nenhum, esses que fizeram um movimento contra o Camilo se propuseram a ajudar essas famílias dos funcionários exonerados. É isso que eu fiquei... Eu acho que toda a questão tem... Cada um puxa pro seu lado e tal. Mas os maiores prejudicados dessa história foram essas famílias de negros que ficaram desempregados. Em momento nenhum eu vi nenhum movimento desses partidos, desse partido que ficou brigando contra, de propor ajuda, de saber se precisava de alguma coisa, se tinha... Em nenhum momento. Eu só quero agradecer imensamente de poder ter participado desse podcast, que eu acho que isso é muito importante, principalmente para o cidadão paulistano, para as pessoas que estão assistindo e vendo, que a gente, além de fazer humor, a gente quer o bem de São Paulo. E quer andar com pessoas que realmente tenham esse mesmo propósito. Eu falo aqui não como Bartô da Metropolitana, eu falo como cidadão, como Fernando, que anda pela cidade, que hoje usa uma prótese porque eu tenho uma deficiência e que sofro os mesmos problemas de que quem anda com muleta, com cadeira de rodas e com uma série de coisas que é impedido de trafegar normalmente pela cidade. Então a gente tem hoje o Silvinho, é um cara que é dessa grande região e que luta pelo esporte, não é só pelo esporte, mas sim pelas pessoas que vivem do esporte e convivem ao redor do esporte. E a gente quer, na verdade, ter um representante na qual a gente possa ir lá no gabinete, possa entrar e possa dizer, ó, eu estou com esse problema, você tem condição de me ajudar? Então, na verdade, eu queria agradecer de poder participar. Você já quer ir embora, Fernando? Eu já quero, porque é o seguinte, já cansou, eu já não estou aqui, eu estou com fome. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode. Quantos anos vocês têm? Porque vocês estão falando tem mais de 100 anos cada um, né? É muita história, não, é muito tempo, né? Na verdade, assim, eu morava debaixo do viaduto aí do Glicério. E aí eu tava sujo, passou o Camilo. E te ajudou. Com a dona Ivone, exatamente. Falou, mamãe, olha lá que bonitinho. Me pegou, me deu um banho. Então, assim, a sua verdade, Camilo, é a minha verdade. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado pelo carinho. Mas você quer ir embora, Fernando? Quero, tô com fome. Porque a gente tá falando aqui já faz um bom tempo. Eu não vi um copo. Olha isso aqui, ó. Não tem um copo d'água. Nesse aqui. O nosso amigo aqui, o comandante, ele é muito bom tecnologicamente falando. Mas não tem um diabo de um copo d'água para nós tomar, que eu tô com a goela seca. Deixa eu te falar, em falar de comer, de se alimentar, o Raulzinho Marcel, do nosso... O goleiro do Palmeiras era Leão e Raul Marcel. Poucos sabem disso. Tá aí o Raulzinho Marcel. Dá pra mostrar ele lá? Não dá pra mostrar ele? Vem aqui, Raulzinho. Vem cá, Raul. Vem cá. Raulzinho. O Raul Aqui, ó. O Raul é descendente dos maiores goleiros da história do Brasil. Raul Marcel. Viu? Raulzinho, ó. Bom te ver, viu? É um prazer estar aqui. Ô, Raulzinho, vem cá. Dá um depoimento aqui. Acompanhando tudo de perto e constatando aí que eu sou um dos admiradores do nosso que vai voltar a ser o vereador. Nosso vereador que... Nunca deixou de ser, né? Nunca deixou de ser. E hoje em São Paulo a gente anda mais tranquilo. Olhando aí nas câmeras. E eu falo assim, aqui tinha uma câmera aí. E isso é coisa do Camilo Cristóvão. É isso aí. Então, só aqui apoiando e pode contar sempre conosco, Camilão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Orgulho de ter você aí. O Camilo, inclusive, é detentor do maior... que aliás eu peço para ele há 40 anos, ele nunca me deu, do maior número de Fuscas do planeta Terra. Então, assim, eu já tenho condição de dirigir, eu já pedi um para ele, mas ele não abre mão.
Fazer o quê? Vocês que fazem parte desse clube do Fusca, me ajuda, por favor. Silvinho. Agora, pera, deixa eu só fazer uma pergunta. Porque... Deixa eu só agradecer. Queria agradecer o Carlinhos, o Fernando e o Fábio, dono do Carlinhos, que faz o melhor Arais. Quem não comeu Arais tem que comer. Entra aí, eu não sei como é que entra ele. Como é que entra aí? Carlinhos Restaurante. Carlinhos, eu falo de graça porque ele mandou aqui, pagamos, que é bom demais mesmo. Não, que é bom tem que ser dito, né? Eu levei o ex-comandante-geral da PM lá, o ex-subcomandante-geral da PM lá, eles falaram, mas o que é isso? Eu falei, é um pão com uma carne moída. Mas é uma especialidade deles, que só eles têm, ninguém tem, é patenteado por eles. Eles estão lá hoje no Megapolo, ali na Barão de Duprá, na Barão de Ladário. Eles estão lá no Polo Moda. E são lá do Paris, da família, as famílias deles são amigos foram criados com meus tios, o Camilo Cristóforo, com a minha tia, que é casada com o Cleiton Pinheiro, que também é nascida lá. Rua das Olarias é Rua das Olarias, porque o meu bisavô, em 1986, tinha Olarias de tijolo no Paris. Olha isso. Aí virou Rua das Olarias. Eu tenho um pouquinho de história. Um pouco? Mas você parece que... entra aí no Carlinhos Restaurante, vocês vão comer e vão falar assim, com aquela pimentinha, é brincadeira. Então, só pra terminar, a gente sabe que... Não podia deixar passar isso em branco. Sabe que a gente... Marília Gabriela. Não, você foi um grande craque do futebol. Peraí, você foi um grande craque do futebol aqui do bairro. E assim, dentre os seus parceiros que você gostava mais de jogar, cita alguns nomes aí. Não, o que você queria fazer também é um bate-bola de quem que eu gosto mais da Fórmula 1, no futebol. Não, qual o jogador que você mais jogou junto? Que não joguei junto, mas Zico é o maior jogador pra mim, Pelé. Pelé, Silvio Santos, dá licença, Pelé, Silvio Santos e Roberto Carlos, o rei, a gente tem que tirar. Certo. Não adianta falar, é o Pelé. Nós temos que dizer assim, qual é o piloto que você gosta da Fórmula 1? Qual é o cantor que você gosta? Qual é o ator que você gosta? Qual é o ator americano que você gosta? Gozado que eu gosto só dos negros americanos, eu sou racista. Daisy Washington, Clint Eastwood, Daisy Washington. Daisy Washington pra mim é um monstro. Gozado, é bem coerente, né? O pessoal fala muita bobagem. É bem coerente, né? Mas o que você queria perguntar pra mim era, agora sem brincadeira um pouquinho, eu fui melhor que o Zico no Ipiranga. Não. Ele era conhecido. Posso falar? Posso falar? Vamos acabar com esse podcast, porque o pessoal tem toda mentira agora. Aí vira uma meta. Vamos acabar com isso? Não, o Zico também. O Zico é meu ídolo também. De infância, meu Zico totalmente. O Zico. O Fernando tá na Metropolitana das 18 às 20 horas todos os dias, no programa Chupim, todos os dias. Eu e a Bebe, Marcelo Barbur, e agora tem o Tutu. O Tutu é o nosso jornalista que também faz parte da Gazeta. Ele é um docinho, a gente... Mas vocês têm mais audiência que a Gazeta. A gente não fala isso, que aí já... Não, eu gosto da Gazeta, mas vocês têm mais audiência que a Gazeta. Tem mais. Não tenho dúvida não. 140 mil pessoas minuto é o que a Gazeta tem por mês. Não fala assim, Camila. Não há necessidade. Boa! Eu estava assistindo ontem um bate-pronto da Jovem Pan, o Flávio Prado, e o Flávio Prado ficou, acho que 15, 18 anos na mesa redonda. Exato. Da Gazeta. E tem pessoas que me condenam que eu gosto dele porque diz que ele está desatualizado, né? Mas ele também é outro que fala as coisas na lata, né? Ele não tem dó, não. E o filho dele, o Bruno Prado, que é um menino de ouro, que a gente vê, dá orgulho de ver. E ver a história a gente fala da Gazeta, mas a Gazeta, o Casper Libero, os maiores jornalistas saíram de lá, né? Não, na verdade... Gazeta é a minha juventude, eu fui na Gazeta, no cinema, que só tinha o Praia da Gazeta e o Top Cine. Eu fiz o cursinho ali naquela escadaria da Gazeta, né? Quer dizer, não fiz, eu fui na primeira hora e nunca mais voltei. Ficou na escadaria lá, falando besteira. Fazendo samba e... O que dá mais audiência no Chupim, quando vocês fazem? O que deu? Quem dos últimos tempos deu mais audiência? De algum fato que a gente fez? Não, vocês entrevistaram quem que deu mais audiência? Olha, lá, na verdade, é uma parelha muito grande pelo seguinte. A gente tem uma estratégia de deixar o convidado à vontade. A gente não quer polemizar a vida dele, a gente não quer que ele fale daquilo que está acontecendo, que porventura deixou ele numa situação recalcada. Pelo contrário, a gente faz lá o que nós acabamos de fazer aqui. É bater um bom papo, é levantar questões
positivas e enaltecer esta pessoa. Então dizer que esse é aquele que foi mais estrondoso, assim, tem um cara que vai lá que eu adoro, chama-se Alexandre Frota. Puta merda, como é bom, bicho, porque ele senta a pera. E eu quero você lá um dia, Camilo, porque é o seguinte, mas não vai lá desse jeitinho, não. Eu quero que você vá lá o Camilo da rua, entendeu? Deixa eu te falar, o ex da Ana Hickman, vocês foram o único que entrevistaram eles naquela época. Fomos o primeiro. Primeiro, né? Exato. Fomos o primeiro que entrevistou o Alexandre Correia. E ele, inclusive, na entrevista, ele passou mal. Ele teve que dar um tempo, teve que tomar uma água, retomar, porque ele estava extremamente abalado. E ele voltou novamente com o advogado dele, o Murad, que é um estrondo de advogado, um espetáculo de advogado, e desvendou uma série de coisas muito interessantes, que aí deixa para o público ver o que realmente é ou não é. De Mato Grosso, se eu não me engano, esse advogado. Ele é sensacional. Ele é um craque. Ele é muito bom. Ele é um craque. Mas é um programa que a gente adora. Eu amo fazer o Chupim. O Chupim, na verdade, para mim não é um trabalho. Ele é uma válvula de escape, porque o dia pode ter sido enfadonho, pode ter tido coisas chatas. Quando a gente chega naquele estúdio, que a gente senta naquela cadeira, tudo que a gente tem na cabeça vai embora, entra o Chupim e a gente se diverte há 2 horas, dando risada e informando as pessoas. É uma coisa muito boa. E deixa eu perguntar, Fernando, o Chupim, ele mantém as 140 mil minutos? Ele vai mantendo essa média? Ele mantém essa média e em muitos momentos ele ultrapassa. Por quê? Pelo seguinte, o Chupim atinge pessoas hoje com o YouTube. A gente está tendo uma repercussão para você imaginar, primeiro, no Brasil inteiro, segundo, no mundo inteiro. A gente recebe ligações da África, a gente recebe ligações de Miami, a gente recebe ligações de Orlando, da Alemanha. É uma coisa inacreditável. Nós constantemente falamos com pessoas do Japão. Impressionante. Então, assim, hoje, com o advento do YouTube, já não temos mais fronteiras. Então, é inacreditável quando a gente abre o chat e a gente recebe, oi, eu tô aqui em tal lugar, eu tô aqui em tal lugar, eu tô aqui em tal lugar. São brasileiros que amam a linguagem do Chupim. E olha, que isso vem de pai para filho para neto. E a gente continua nessa perseverança e a nossa linguagem continua a mesma, tendo uma aceitação muito bacana. O nosso Instagram é qual? Camilo Cristófaro. Só? @Camilo Cristófaro. Nosso Instagram, para quem quiser acompanhar a gente, é @Camilo Cristófaro. Camilo Cristófaro. Todas as redes. E o Facebook, a gente é imbatível, a gente já chegou a ter 3 milhões de alcance dia no Facebook. O Facebook mudou muito, mas eu acho que a gente é muito forte no Facebook também. E nós temos seguidores, 175 mil, que são seguidores não, são amigos, né? São pessoas que encontram a gente. Ô Camilo, tudo bem? E os caras? Camilo, parece que você conhece o cara há 200 anos. Isso é um prazer que não existe coisa igual. Motoboy para na rua, falou, Camilão, tudo bem? Como é que estão as coisas? É uma coisa que pra mim não tem preço, Fernando. Agora eu vou te falar. Agora, sabe que é uma coisa que deixa a gente muito emocionado? Você tá numa marginal Tietê. São 2 milhões de carro dia, ida e volta. Tá? Marginal Tietê. Você tá fazendo um vídeo na Tietê, o cara passa, buzina e fala, Camilo, a minha verdade é a sua verdade. Isso é muito lindo. Camilo, Dória te mandou um abraço. Aí passou, nós estávamos fazendo um vídeo, o cara passou com um carro blindado e com microfone, né? Com megafone. Camilo, vou chamar o Dória. Então você ser conhecido numa cidade desse tamanho e nunca fui chamado de ladrão, de pedófilo, de traficante, de mentiroso, de bandido, nada. Pelo contrário, briguento, briga por nós. E a gente fica muito triste, viu, Raul? Quando a gente vê essa turminha do PSOL, falso moralistas, sabe? Inclusive a vereadora que deu entrada na minha cassação, ela nunca trocou uma lâmpada na vida dela.
É só redes sociais. Não fez nada, nunca fez nada na vida. Pega uma rede social e é o que eles sabem fazer. Mas, Camilo, o importante é dizer que você foi inocentado na justiça comum. Isso tem que ser... Criminal. Na justiça criminal comum. É. Isso para colocar estancar todo e qualquer problema, entendeu? Já era. Então, isso não foi divulgado, né? Não. Só não... se divulga o que interessa. Só dá matéria se pegar fogo numa plataforma de petróleo. Não se descobrir uma reserva de 1 bilhão, que agora está descoberto lá na Amazônia, são 11 bilhões de barris. Ninguém sabe. Mas sabe que a plataforma 5 lá da Angra dos Reis pegou fogo. Sabe que o cara matou tal. Sabe que o PM que foi humilhado, foi ameaçado, foi desacatado, ele pegou, torceu a mão do cara e algemou o cara, mas o cara infelizmente era negro ou era uma mulher, mas desacatou o policial militar. Você sabe a tensão que vive um policial militar nessa cidade? A tensão que ele vive? Querendo colocar a câmera para tudo que ele fazer, ele vai ter que mostrar? E coisas que o íntima dele, que vai no banheiro, se ele vai tomar um café, ele é vagabundo, entendeu? Parar para tomar um cafezinho na padaria, é difícil. Isso é difícil. Gente, quero agradecer o Silvinho, tá? Quero agradecer o Fernando, Bartô, que eu nem sei, eu falo Bartô, mas o Fernando é tão meu irmão. Você é Fernando, não vem com intimidade. O Fernando, quero agradecer o Fernando, que chama a minha mulher de senhora. É, dona Márcia, gostaria inclusive de pedir uma quentinha, porque em casa a coisa não tá boa. E dizer para todos que estão acompanhando a gente aí que a verdade de vocês é a nossa verdade e vamos para cima deles. Um abraço para todos. Um abraço, obrigado, Silvinho. Eu que agradeço.